americanas, né, Kiev teria esgotado já o arsenal de fabricação russa, né, e soviética, dependendo agora exclusivamente dos aliados para poder obter armas, né, para contra-atacar, inclusive, essa invasão russa. Na sua opinião, o quanto a Ucrânia ainda aguentaria nessa guerra do poderio bélico? Porque, bom, a gente sabe que até então a Rússia tem enfrentado essa boa resistência aí da Ucrânia, né? Se a gente fosse comparar, inclusive, a disparidade ali de poder bélico de Rússia e Ucrânia, não daria nem para imaginar que eles chegariam até aqui, mas realmente eles têm recebido muito apoio bélico de fora. Ou seja, esse apoio é suficiente para poder se manter por muito mais tempo? Como que você analisa agora essa situação, né, de armamento da Ucrânia? Essa é uma ótima pergunta e acho que é a grande questão, né, dos próximos meses agora relacionados a essa guerra. Desde o início era muito visível as discrepâncias, né, as diferenças do tamanho e da capacidade militar de Rússia e Ucrânia. Né? E isso a gente precisa considerar que a Ucrânia não era um país com forças armadas fracas, ou então um país que não tinha uma capacidade de produção de armamentos, né? Não era um país como, vou dar um exemplo aí, o Uruguai, ou até mesmo um Paraguai, né? Um país assim menor e que não tem essa tradição. A Ucrânia tem sim, né, e ainda mantinha a capacidade de produção de armamentos, de sistemas de defesa dentro do país, muito herança ainda do legado soviético, né, mas com certeza frente a intensidade, né, do conflito que tem sido travado já desde fevereiro, é muito difícil de manter essas estruturas funcionando, né, e de conseguir inclusive a escala para sustentar esse esforço logístico. Né? Então, com certeza, a Ucrânia, desde o início, precisou e continuará precisando, se quiser resistir nesse conflito, de suprimentos ocidentais, de suprimentos fornecidos por Estados Unidos, fornecidos pelos países europeus, né, membros da OTAN, especialmente quem tem se mobilizado é Polônia, Alemanha, Espanha também um pouco, Reino Unido tem também sido, né, um grande fornecedor de armamentos, e agora, com relação ao futuro, né, a grande questão é o quanto a OTAN, o quanto os países ocidentais, eles estarão interessados, né, em continuar com esse conflito, ou o quanto eles vão abandonar, digamos assim, o esforço militar da resistência ucraniana e vão buscar uma solução que seja negociada através, né, de um acordo diplomático, ou pelo menos de um cessar-fogo e a manutenção de um impasse, né, com relação à situação no país europeu. Porque os números, né, especialmente aí de emprego de armamentos, de munições, eles eles já nos dão um alerta assim que a Ucrânia está, digamos assim, esgotada, né, e se não for o apoio da OTAN, ela de fato não consegue continuar resistindo. A grande questão é, essa resistência ela vai se manter, ela vai aumentar a ponto da Ucrânia conseguir fazer contraofensivas, ou ela vai cessar e vai se pressionar por uma saída negociada, uma saída que vá, né, para o campo diplomático. Perfeito. Agora, João, deixa eu perguntar uma coisa. Eu queria falar um pouco sobre a Wikimedia Foundation, né, que é a proprietária da Wikipédia, que entrou com um recurso contra uma decisão do Tribunal da Rússia, que exigia a remoção de informações relacionadas à invasão russa à Ucrânia. Como é que você analisa essa situação, João? A Wikimedia conseguiria, por exemplo, reverter a decisão russa? O que está em jogo também aqui nessa polêmica, né? Se você puder explicar um pouco para a gente. Bom, a questão da Wikimedia Foundation, né, e a Wikipédia, acho que entra como mais um capítulo dessa guerra de narrativas que tem sido, né, muito presente desde o início da guerra da Ucrânia. Na verdade, desde 2015, né, nós temos constantemente essa questão das narrativas e das propagandas das duas versões da história, né, uma versão da imprensa russa, uma versão da imprensa ocidental,
críticas de um lado, mentiras, desinformações de todas as partes, na verdade, né, não existe só de um lado, permeando aí esse campo, né? Então, a questão da opinião pública, da percepção com relação à guerra, quem está certo, quem está errado, buscar essa polarização com relação à opinião pública internacional é fundamental, tanto para o sucesso, né, da empreitada russa, que além de conquistar esses territórios, depois vai precisar governar sobre eles, ou manter pelo menos uma certa legitimidade, quanto para a Ucrânia, que precisa mobilizar a população, mobilizar os demais governos do mundo para resistir. E é por isso que o presidente ucraniano Zelensky tem feito aí rodadas, né, internacionais de falas para parlamentos, né, justamente pedindo apoio, né, mobilizando aí essa opinião. A questão agora da Wikimedia entra num campo que acho que os russos têm pouca capacidade de disputa, porque a comunidade da Wikipédia é uma comunidade já muito forte, muito estabelecida, né, e que possui ali as suas questões internas muito bem organizadas, né? Existe uma correlação de forças muito específica em cada uma das Wikipédias. Aqui no Brasil, nós temos, né, disputas entre os grupos de revisores de Wikipédia, no Reino Unido e outros lugares, e que acaba espelhando, representando a polarização da comunidade internacional como um todo. Acho que é curioso que tenha se tornado mais um desse campo de batalha, né, com relação a essas narrativas, e, bom, assim, espero que consiga vencer uma versão que consiga apresentar de uma maneira mais crítica possível, né, com mais dados, com mais referências, com mais caminhos para que as pessoas se informem o possível, porque a Wikipédia acaba sendo uma fonte de informação importante, inclusive, né, para mim, para os meus alunos, para todos os pesquisadores, e a gente não deve entender aquilo que está lá como uma verdade absoluta, né, mas como uma representação, né, de um grupo, da posição de um grupo de pessoas, e que acho que precisa ser o mais aberto possível, né, apesar de não tomar lados. Obviamente eles sempre vão ser escolhidos, mas que pelo menos se coloque caminhos para que as pessoas, elas sim se informem e tomem as suas posições, né? Acho que é muito perigoso o discurso raso anti-russo, né, o discurso que simplesmente condena a Rússia, assim como é muito perigoso o discurso que simplesmente defende a Rússia e condena os ucranianos, diz que eles estavam fadados a esse acontecimento, né? Acho que, de fato, a situação ela é muito mais complexa, e a gente não pode esquecer que, no fim das contas, nós estamos falando da vida de pessoas inocentes, né, que estão sofrendo com esse conflito, e, enfim, que não tem nada a ver com nenhum dos lados da disputa, que só queriam continuar vivendo as suas vidas aí normalmente. Agora eu queria falar sobre essa explosão, né, de uma ponte que liga a cidade ucraniana de Severodonetsk, e também ela acaba ligando essa cidade a um outro lado do rio, que corta, inclusive, uma possível rota de fuga de civis nesse domingo, né, foi quando aconteceu essa explosão. Qual o impacto dessa explosão no contexto atual da guerra, João? Ou seja, corredores humanitários eles já eram questionados desde o princípio. Você acha que isso é uma continuação disso, ou é somente uma maneira de impor mais força realmente da parte pró-Rússia? Bom, Débora, esses acontecimentos, né, que estariam acontecendo agora, que estariam ocorrendo a partir do dia de hoje, né, dessa aparente vitória tática das forças russas em Severodonetsk, é um grande desdobramento aí da tendência que a guerra assumiu, acho que desde, pelo menos, enfim, início de abril, né, quando as forças russas desmobilizaram as suas ofensivas no norte contra Kiev, né, e fizeram uma retirada em direção ao leste para buscar garantir de fato aquilo que era o objetivo inicial do conflito, né, que era a autonomia das duas províncias ali da região do Donbas, que é Donetsk e Luhansk. Então, essa aparente vitória, essa aparente conquista, e é importante a gente dizer que as forças ucranianas elas não estão derrotadas, né, dentro de Severodonetsk, mas elas estão
o que aparenta, elas estão agora isoladas, ou seja, com pouca capacidade de resistir, ela mostra como os russos, né, estão tendo aí seu sucesso em confinar a guerra e delimitar a linha, né, a demarcar o que pode ser a futura fronteira entre Rússia e entre Ucrânia, né? Esses territórios, inicialmente, eles vão ser concedidos como autonomias, né, vão ser colocados como repúblicas autônomas, mas a tendência é que, enfim, eles peçam para ingressar dentro da Federação Russa como se fossem estados, né, do país. Mas a questão dos corredores humanitários é uma questão muito importante, né, e que a comunidade internacional, novamente, precisa estar atenta e precisa agir para garantir, né, a salvaguarda dos interesses dessas pessoas inocentes. Além de somente fornecer armamentos para a resistência ucraniana, é importante negociar, né, para que possa o ambiente operacional, a cidade, possa ser evacuada daquelas pessoas que não têm a ver, que não estão ali relacionadas em combate, para que de fato as coisas sejam, enfim, resolvidas na melhor forma possível. Eu acredito que até mesmo pela localização da cidade, né, mais ao norte e mais ao centro, né, não tão ao leste, a questão vai ser um pouco mais simples e pode ser que se resolva mais rápido do que em Mariupol, né, que foi o outro cerco famoso da guerra até então, que estava em uma questão muito mais complicada, perto que tinha um porto, que tinha acesso ao mar, né, ou seja, uma região muito mais valiosa estrategicamente para a Rússia, e que, além de tudo isso, tinha a presença, né, do batalhão Azov, que os russos alegam um batalhão de origem nazifascista, né, dentro das Forças Armadas ucranianas, que é um argumento muito presente no discurso russo, né, o combate a esses grupos. Então, a questão de Mariupol, acho que ela tinha alguns elementos que tornavam o cenário mais complicado, mais complexo, e que hoje em Severodonetsk parece não existir, e então, nos próximos dias, talvez a gente veja aí uma conquista completa da cidade pelas forças russas.